3, 2, 1, gravando. Seja bem-vindo a mais uma dose de história. Hoje eu tô aqui com a minha co-host especial, Roberta Ribeiro. Oi. E o meu convidado é muito mais que especial, grande Luiz Pagano. Olá. Aqui, ó. Olé. Não tem luzinha, né? Não tem. Vamos chegar nesse nível aí. Na cabine aqui tá o Rodrigo do Estúdio Voz, aqui fazendo toda a edição pra gente, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Pagano, que tem uma história linda aí no trade, nos bares aí da vida. Vocês vão saber muito do que ele já fez na noite paulistana. E também tem esse produtinho novo dele aí que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Hoje o patrocinador vai ficar para depois, que eu vou deixar o dono do produto falar dele, tá? E aí, Paganão? Beleza, cara? Te ter aqui, velho. Prazer enorme. Eu assisti o do Rabbit e logo comentei lá no Insta. Falei, pô, que legal, dois amigos conversando assim. Preciso estar aí nessa história também. Aí o Rafa já me convidou. Fiquei super feliz. Já tá aqui. E aí, ô Pagano, vamos lá, cara. Você saiu do banco e foi... Pois é, tava conversando de bebidas. Com a Roberta sobre isso. Na verdade, é assim, minha vida profissional, a gente sabe que a gente começa sem saber muito bem o que quer, né? O que vai fazer e tal. E aí eu me formei em administração e logo, durante a faculdade, meu pai morreu. Eu comecei a trabalhar no antigo Banco Noroeste, né? Que hoje é o Santander, na área de câmbio, área internacional. E eu queria mesmo estudar comércio internacional e tudo. Aí eu achei legal, né? Meu crachá lá como gerência administrativa internacional, me senti importante. Muito chique. Tudo bem que eu era assistente, né? Mas eu estava lá. E aí, bom... Aí eu comecei a crescer no banco e tudo, terminei a faculdade, fiz um curso de extensão na GV, que também me deu pedigree, e logo mudei para o Chemical Bank aqui no Brasil, que na época era o Banco Norquem, a associação do Banco Noroeste com o Chemical e mais uns investidores, tinha Klabin, papel e celulose e tal. E, bom, aí eu fui para as cabeças, né? Comecei a trabalhar lá na exportação, depois fui para importação, administração de papéis. Esse tour não era porque eu estava fazendo um programa de job rotation, né? Esse tour era porque realmente eu ia mal, aí eu saía dos departamentos porque eu queria continuar no banco. E aí eu cheguei na mesa, e a mesa eu curti, né? Comecei a boletar lá na mesa. O bom é que devia ser bem pouco pressionado, né? Porque a mesa, que eu saiba, é uma pressão... Não, foi difícil ali, e tanto que, como eu te falei, né? Eu era recém-casado na época do meu primeiro casamento. Chegava para trabalhar às 8 e ia embora às vezes às 2, porque eu trabalhei com um gerente, né? Que ele queria acompanhar os mercados da Bolsa Asiática. Então... Nossa! E aí, para a reunião de caixa, a gente já queria ter alguns dados. E aí, pronto. Aí eu sei dizer que durante 7 meses eu fiquei nesse ritmo, e um belo dia, o prédio do Banco Norquem ficava ali na Caixa Econômica Federal, sabe, na Paulista? Os prédios da Setenco Plaza, né? Uhum. Eu sentei do lado do spot lá, porque cheguei antes até para trabalhar e estava fechado o banco. E aí eu tive em Piripaque, sentei daqueles banquinhos de concreto e... era ali na Paulista. E eu acordei às 2 da tarde, assim. Apaguei, sei lá, 7h30 até às 2 da tarde, com terninho e tal, fritando no sol. Era novembro. Nossa. Aí eu descobri que, bom, enfim, eu tive que realmente sair desse mercado, né? E o glamour do banco não era para você, né? Não, e também eu descobri que quando eu fiz comércio internacional, eu queria ver culturas internacionais, né? E o banco, você vê escritório, né? Você até viaja, mas você vê escritório de outros lugares e tal. E que bom que eu descobri o mercado de bebidas, porque aqui sim eu consigo ver cultura de outros países e tal, então me encontrei, né? Mas como que foi que você estava no banco e viu o mercado de bebidas? Você não foi tão... Foi chorar suas mágoas no bar? Qual foi a transição, né? Essa é a questão. Como é que foi essa transição? Foi uma coisa até meio traumática, assim, porque imagina que você, entre outros piripaques que eu tive perda de memória, né? Perder memória no mercado financeiro não é uma coisa bem-vinda. Eu perdi meu principal ativo, né? E aí entrou no mercado de bebida, que é que ajuda a perder memória. Aí você toma vodka e perde de vez. Bom, não, aí o que aconteceu foi que, na época, minha primeira esposa tinha uma casa em Carmel, na Califórnia, né? E aí, então, tinha uns aquecedores, chamados patio heaters, né? E o meu antigo cunhado entendeu que aquilo poderia ser um produto legal para vender no Brasil. Aí ele falou, Pagano, vamos levar isso aqui para o Brasil, tudo, né? Enfim, e você trabalha com a gente lá.
né? Estava parado. Aí fui trabalhar com ele. E aí a gente montou, como eu conheci um pouco de exportação e importação, fui ajudar ele com a parte administrativa, né? E a gente montou essa empresa. Só que eu comecei a me encantar pela parte de vendas. A gente contratou um vendedor que era o Maurício Bose. Você chegou a conhecer o Maurício ou não? Acho que não. Ah, ele é figura. Ele foi o cara da Flash Power. Ele genial. Então, genial. Eu queria chegar nesse pedaço aí depois. E ele era vendedor, né? Eu vendia equipamentos. E a gente vendia, então, pátio heaters, vendia fogões da linha industrial. A marca é DCS. Então tinha uma loja na Gabriel Monteiro da Silva e outra no Shopping D&D, que era recém-inaugurado, né? Isso 97, 98, talvez. 97, vai. Aí e o Maurício era um cara de um magnetismo pessoal absurdo, né? E eu, por outro lado, era um virginiano quietinho, tal, que trabalhava em banco. Você né? Quietinho. Eu. É bom, mudei, né? Então, pode. Aí, bom, sei dizer que eu fiz uma empresa com o Maurício, a gente começou a terceirizar a venda de produtos que tinham deficiência para entrar no mercado. Isso vai em 98, antes de 2000. Uma aceleradora de marca. Na verdade, assim, a gente pegou o primeiro cliente que foi Flash Power, não porque a gente quis, mas porque o Udo Roller, esse você deve ter conhecido, ele era austríaco, né? Também estava se separando e tal, e estava com uma marca de energéticos. Na época ele tinha uns equipamentos de projeção em fachadas cegas de prédio, sabe? Uhum. E, enfim, aí ele falou, pô, Pagano, me ajuda aí a vender e tal. E os vendedores saíam na rua para vender o Flash Power, né? E reclamavam, pô, o equipamento é fácil de vender. Vender equipamento de $5.000 é tranquilo. Agora, esse Guaraná, ele é ruim, vem menos que um Guaraná. Ninguém quer comprar esse negócio. Ninguém entendia como vender um Flash Power. Porque na época não era mercado, não existia a categoria de energy drinks. Ou seja, o Pagano foi o grande culpado por você ter raiva de vender gin tropical hoje. Pode crer. Bom, aí eu sei dizer que começou por conta do jornalismo. Flash Power era bombar. Saiu uma matéria no Hermano Henning, acho que em 98, uma sequência de 3 reportagens, se não me engano, no qual ele falava sobre um caso que alguém tinha batido o carro e a namorada desse alguém era filha de juiz e se machucou, e o cara resolveu ir atrás das bebidas energéticas. E na matéria, o cara falou para o Hermano Henning, eu misturei bebida energética com bebida alcoólica, e aí deu um barato, entendeu? E aí, Deus Ziriguidu, uhul! Todo mundo queria buscar esse barato. Cara, você não acredita, eu vendia às vezes, sei lá, 2 caixas por semana, né? Saiu essa sequência de matérias, a gente foi para 50 caixas, depois 250 caixas e o resto é história, né? Mas você sabe que essa história de dificuldade de energético, ela não é exclusiva daqui, né? Sabe que a história do Red Bull? Os donos, eles não conseguiam fazer o negócio girar, então eles começaram a espalhar latinha vazia pelos lixos da cidade. E as pessoas começaram a falar... Essa eu não conhecia, hein? É verdade isso. Eles começaram a pegar a latinha vazia e jogar em todos os lixos da cidade, assim, à frente de bar, em lugar movimentado. Então as pessoas começaram a ser impactadas, eles não tinham dinheiro para fazer publicidade, as pessoas começaram a ser impactadas pelo lixo. Olha. E tava lá no lixo, sempre cheio de latinha no lixo. Cara, todo mundo tá tomando isso, deve ser legal. E começaram a procurar Red Bull. E aí foi. Nossa. E o Red Bull foi minha segunda casa, né? Depois que eu saí da Flash Power, eu fui contratado para ser o primeiro gerente on-premise da Red Bull. Mas faz sentido, né? Porque você já tinha feito um trabalho... Antes de começar o Red Bull, pra gente não perder temperatura, boa. Depois você vai falar mais. Boa. Por onde a gente vai começar aqui? Vamos deixar o Cauim pro final, porque acho que é a grande surpresa, né? Boa. Hidromel você já conhece. Boa. Aliás, Cauim também você já conhece, mas vamos deixar pro final. Vamos fazer assim, ó. A cada serviço, a gente fala de um rótulo. Legal, boa. Fechou? Então, Vamos dar a primeira pausa e você começa aí falando do... Primeiro, o Melvin é o hidromel que você fez a receita junto... Não. O Melvin, ele surgiu de... Bom, trabalhamos na Pernod Ricard, né? Mel e vinho. O nome tem essa conotação. Mas o que acontece? São 10 ex-funcionários da Pernod Ricard, entre eles o Cássio, que era o cara que cuidava da qualidade em Nova York, que eu sempre quis trabalhar com o Cássio na minha vida, nunca tinha conseguido. O Chico, que é um grande comercial. O Matheus, que é um cara do administrativo. Então, assim, cada um no seu... O Jimmy, que é um cara de compras ferrado, que hoje é um excelente vendedor. Cada um na sua expertise
resolveu criar uma marca, né? E eu não estava nesse momento, eu vim depois, né? E aí eles criaram quiseram cerveja, não rolou, gin saturado, o que a gente vai fazer? Aí o Cássio falou, cara, tá uma febre de hidromel nos Estados Unidos. Ele estava trabalhando em Nova York, ele viu isso. E aí eles resolveram fazer Melvin. E Melvin, na verdade, o nome foi criado pelo filho do Cássio. Olha só. Que é um nome, celta, né? Sei lá, nórdico, talvez. E representa, né? Mel e vinho. Então, vinho de mel. Em diversos idiomas, o hidromel é chamado de vinho de mel, né? Em espanhol como é que é? A hidromel, bom, enfim, é isso, né? Acaba sendo vinho de mel mesmo. Posso ser muito leiga? Pode, assim, por eu favor. sei que vocês não são, mas eu sou a leiga da história, então, por favor, me Importantíssimo. expliquem. Porque assim, muita gente que vai assistir também vai ficar com essa dúvida. O que é um hidromel? Boa. Porque eu sou leitora, eu já vi hidromel em livro. Sim, ponto. sim, mas sim, ninguém explica o que é um hidromel. Para explicar, vou te servir primeiro, pode? Pode. Vou beber com o Rafa, tá? Sim. Eu não posso beber muito, porque senão eu fico zoada rápido, gente. Ela perde a memória. Eu acho que agora o eu microfone perco vai a me atrapalhar um memória. pouco aqui. Não tem problema. Eu vou pode- devagar, porque Dose senão... de degustação ou dose maior? Vocês que Pode mandam. pôr uma maior, porque Tá. ela vai tomar junto, né? Essa é a desculpa, tá bom. Essa é a desculpa que eu tenho. Obrigada. Bom, a gente está começando aqui pelo Só Melvin. rapidinho. Não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos. Isso, por favor. Beba com moderação e se beber não dirige. Aqui a gente tá fazendo uma degustação técnica, né? Exato. Conhecendo e falando um pouco do produto para vocês. Depois eu conto sobre degustações hedonísticas, mas essa é técnica. Boa. Saúde. Saúde. E olha, o cheiro é bom, hein? Enquanto você toma, eu vou explicando. O hidromel nada mais é do que bebida alcoólica fermentada de mel. Então, o que você tem aí é mel fermentado. Simples assim. No caso, eu te servi um seco. Né? A gente tem aproximadamente 90% mel de laranjeira e 10% mel de abelhas silvestres brasileiras. Vou dar mais um gole e te devolvo, tá? E assim, no caso do seco, a gente fermentou todo ele. Porque quando as pessoas ouvem falar de hidromel, imaginam que o negócio vai ser melado, doce, entendeu? Não, é... E, bom, a gente veio da Pernod Ricard, que tem uma expertise de bebidas internacionais, né? Então, a gente sabe o paladar que agrada medianamente o mundo. Então, quando foi desenhada a bebida lá atrás, o Cássio, os responsáveis pela criação da bebida, eles fizeram realmente que tivesse uma graduação de açúcares muito baixa, açúcar mélico, né? É importante que se diga, não tem açúcar de cana aqui, é 100% mel, mas muito baixa. Então, por exemplo, nesse aqui você tem perto de 6 gramas de açúcar por litro, menos até, é menos que um champanhe brut. Então, é bem seco mesmo, né? E a ideia é ser uma bebida gastronômica, para você acompanhar com pratos. Eu faço um prato de bacon com lentilha e tomo com esse hidromel, fica uma coisa. Aqui, ó, a rainha da lentilha com bacon. sou eu. Então, experimenta isso. É o prato favorito do meu filho. É a principal combinação que tem. A principal combinação que tem, acho que com lentilha e... Pra mim, né? Pronto, então você já sabe, né? Já. Fazer O almoço lentilha pra da gente semana. Comer com Melvin. E eu lembro que o Mariatti me perguntou lá atrás uma coisa que eu vou responder hoje aqui, que eu não sei se ficou claro. Porque as pessoas falam, né? E o hidromel, uma bebida antiga e tal. Aí eu falo que existe um pesquisador da Universidade da Pensilvânia, que é o Patrick McGovern. Esse cara ficou conhecido porque ele tem um programa no Discovery. Eu sei. Depois eu falo. Que ele fermenta cervejas, que ele foi Sim, até o Dogfish, Egito. da Dogfish. Ele é um dos donos da Dogfish. E esse cara é muito legal, assim, porque ele tem diversas teorias sobre bebidas. E uma das teorias que eu acho muito interessante diz que bebidas como o hidromel, a cerveja e o vinho são bebidas espontâneas. Elas surgiram antes do homem. Sim. Aí você fala, como que pode surgir uma bebida antes do homem? Quem soube disso? Os elefantes que relataram, né? naturalmente. Os golfinhos relataram. Né? Como é que a gente sabe Chuva e disso? sol, né? Hã? Chuva e sol. Exato. E o que aconteceu foi isso. De fato, foram os elefantes que relataram. Porque quando você vê na África macacos e elefantes comendo a frutinha da marula, que foi fermentada Ficando bem naturalmente... loucos, que é um vídeo ótimo. Dá a dica que animais pré-históricos provavelmente também faziam uso recreativo de frutas fermentadas. Sim. Então, o que aconteceu foi isso. Provavelmente algum caçador-coletor lá atrás, né? Sei lá, dizer quanto tempo atrás. Isso é teoria do McGovern, não minha. Ele deixou lá um pote de suco de uva exposto ao tempo, né?
As leveduras da própria uva e do ambiente acabaram fermentando aquele suco de uva. Ele tomou e falou, opa, tá diferente, tá legal. Né? E curti, deu um barato isso aí. E mesma coisa aconteceu com a cerveja, só que a cerveja precisou de algo mais, né? Precisou da chuva, como o Mariachi bem colocou. Porque você precisa germinar os grãos, né? E para germinar os grãos você vai precisar de água. Então alguém colocou um pote de, sei lá, trigo, cevada no tempo, choveu ali, germinou os grãos. A germinação causa malteação, né? Porque grãos não têm açúcares, né? Você colocar um Pra grão... explicar, a malteação é tipo quando você encharca o grão incha, Exato. e depois você tem que secar ele para ele não apodrecer. Então me corrige, inchação? Esse inchaço? Inchaço. Esse inchaço, ele vai também criar mais açúcar, né, pro grão. Exato. O que acontece é que os amidos, né? Amido que tem uma semente ou nas raízes, são reservas de energia para a planta. Então, uma semente, por exemplo, é recheada de amido. Porque quando você molha uma semente e ela começa a germinar, algumas enzimas da própria semente, como a giberelina e tudo, começam a quebrar esses amidos e transformando eles em açúcares. Então, o amido nada mais é do que 2 moléculas de açúcar juntas. Quando você quebra, você tem açúcares. Você já se perguntou, né, quando coloca o feijãozinho no algodão, como é que pode? O feijãozinho vai crescendo e o algodão não tem nutriente nenhum. De onde que ele está tirando nutrientes? Você tem as 2 cotiledôneas do feijão e aquelas que são as sementes, né? Aquilo lá vai alimentando a planta enquanto ela cresce, até que ela tenha condições de se subsistir. E o homem aproveitou essa quebra de amidos em açúcares, né? No caso da cerveja, fazendo a malteação. Aliás, o nome vem do próprio açúcar, né? Que é a maltose. E acabou, enfim, a cerveja também surgiu naturalmente. E o hidromel é a mesma coisa. O hidromel, se você deixar um pote de mel ali no tempo... só que o hidromel tem uma coisa. Ele não fermenta naturalmente. Ele tem açúcar, né? A fermentação acontece quando fungos transformam açúcar em álcool. Ele tem uma certa quantidade de água, mas a fermentação não acontece. Até porque, senão, se a gente deixasse o mel lá, ele ia virar hidromel. Ele ia Seria virar... maravilhoso, eu adoraria, mas não acontece. Pela quantidade de açúcar, talvez, tem? Pela densidade. O que acontece é que é um impedimento físico mesmo, né? Essa densidade toda do açúcar... você não tem micro-organismos se proliferando ali. E aí, por isso o nome hidromel. O hidromel só fermenta quando você adiciona água. Porque aí você vai ter um meio... Exato. Então, ele tem um impedimento osmótico, né, de fermentação. Quando você quebra esse impedimento osmótico, reduz a densidade do mel, aí você vai ter a fermentação. Então, o mel, o vinho e a cerveja são bebidas espontâneas. E surgiram... Aí a pessoa fala, mas surgiu ali no norte da Europa, com os celtas, com os vikings. Não, surgiu em diversas partes do mundo ao mesmo tempo. Porque mel tem todo, por exemplo, deve ter na África também, deve ter em outros lugares. Então, acho que na província de Henan, na China, tem porcelanas ali de 5.000 a.C. Aqui no Brasil. Que até é uma pesquisa do Patrick McGorman. Exato. Eu ia falar dele porque eu tô para lançar um livro sobre a história do que legal. E vai muito da pesquisa dele, é base da pesquisa, cara. Aliás, se tem alguém que sabe falar sobre vermute aqui, é o Mariachi, né? Ele estuda um pouco. Não pode ser podcast invertido, né? Que senão eu lembro que ele fez uma... Isso daqui não é entrevista, é um bate-papo. É? Então vou contar essa história, que ele fez um vermute lá em Belém. Você lembra disso? Começou a fazer... Ele entrou na cozinha lá e começou com os irmãos Castanho, né? Com o Thiago e com o Felipe Castanho, e começou a fazer as criações dele lá. No final do dia, ele estava ensinando os caras a fazer vermute. E cada coisa que saía ali, meu Deus do céu. Foi legal. Bem legal. Ele tem o Rafa, ele tem esse lado dele que eu acho muito interessante, porque se ele encana com uma coisa, primeiro que ele aprende aquilo até o fundo, ele não consegue ir no rasinho só. E isso eu acho muito interessante nele. É uma das coisas que mais me encantou nele casar. Como é bom trazer a esposa de co-host. Aí você traz a esposa de co-host, o amigo de trabalho. Se a gente decidir falar mal também, você tá ferrado. Você sabe. Se eu for falar mal também, você tá bem lascado. Eu sei, mas só faço bem. Ele ronca, gente, ele ronca. Bom, agora vamos voltar Bora. Voltando. Aí você foi lá pra Flash Power e ajudou... Toda essa situação fez com que a Flash Power começasse a ser conhecida, principalmente na noite e tal. Por causa dessa história do barato, o pessoal procurou muito. Não, e o Udo, os sócios, né, que era o Udo Roller, o Ale Magalhães e o Paulinho
McLean não aparecia tanto, mas esses dois, eles eram, assim, eram caras super conhecidos da noite, assim, eles tinham um excelente relacionamento com todo mundo, né? E com isso, Flash Power, não tem nem o que falar, né? Pegou muito bem, assim. Tanto que quando eu fui para a Red Bull, foi uma situação meio difícil, porque eu tinha meus amigos trabalhando na Flash Power, a minha esposa trabalhava na Flash Power na época, só que ela era minha namorada. O meu sócio, Maurício, né? A gente tinha sociedade ainda, ele continuou na Flash Power e eu estava na Red Bull. Ui. Então foi uma época bem difícil para mim, sabe? Tive que amadurecer muito rápido ali. Infelizmente não durou muito. Eu fiquei pouco tempo na Red Bull, mas foi uma das empresas mais legais que eu já trabalhei, né? Não tem nem o que falar. Primeira semana estava eu e mais 45 pessoas na Áustria, na Suíça, tendo curso, aprendendo sobre a marca, Então viajando, você meio que trouxe a Red esquiando. Bull mesmo, né? Você ajudou a trazer a Red Bull. Eu fui o primeiro, sim. E com isso é muito legal, porque a minha experiência hoje é de introdução de marcas, né? Melvin é uma marca que não é minha. Eu estou como contratado desses meus amigos que trabalharam comigo durante muito tempo, no mínimo 9 anos, e eu estou como alguém para ajudar eles a colocarem a marca no mercado. E não só a marca, né? A dificuldade de Melvin não é só criar uma marca, é criar uma categoria, porque hidromel é uma categoria ainda não chegou nem no mercado, né? Tá Quando você estava abrindo, inclusive, eu achei que ia ser uma coisa super doce. Eu pensei, Jesus, eu não sou muito de bebida muito... Eu adorava coisa muito doce. Esse aqui tirou isso de mim. E aí eu falei, vai ser super doce. Mas não é super doce, eu adorei. Que bom. E você sentiu o impacto que foi desenhado com o propósito, que era de realmente criar uma bebida que não fosse tão doce. Posso te servir o suave agora? Temos copo? Pode. Pode servir. Você não vai beber junto? Cadê a câmera? Eu vou. Tô A gente bebendo. quer beber junto. Peraí. Peraí que ele já dá um fim entendi. ali. Calma. Entendi. Ele dá o fim, não tem problema. Deus. Então agora a gente tem o suave. Tá bom já. Se eu Na tiver hora que dar chegar, vinho, na hora que dar chegar o vinho, Cauê. Não, calma que eu vou... Eu te ajudo. Eu vou dar uma cheiradinha, tá? Que eu gosto de dar uma cheiradinha. Bom, o suave nada mais é do que o seco com fermentação interrompida. Então, nós tínhamos... Não usa tudo açúcar. Não usa todo açúcar. Tem um residual do açúcar da É isso aí. Então, no que o primeiro tinha ali... de 4 a 6 gramas de açúcar por litro, aí eu tenho 20 gramas de açúcar por litro. É mais docinho mesmo. Tem mais cara de vermute, né? E cai tanto que tem diversos barmans que usam, aliás, fica a dica, o Lillet às vezes é muito caro, eles usam o spritz, suave né? para fazer os drinks de boa. Lillet. Ele parece mesmo, mas... Ele parece Lillet. Sim. Eu gosto de Lillet. E é uma questão mercadológica super importante pra gente, porque tem muita gente que usa para substituição. Apesar que não é a mesma base, né? Lillet é uma coisa e hidromel é Não, outra. mas assim, tem uma grande diferença de Melvin para Lillet. Sim. Primeiro, né? Tem uma aromatização em Lillet e tal, que muita gente às vezes não percebe, mas o retrogosto de açúcar que tem, que é parte do processo, Sim, não é um negativo. De Lillet é imperceptível aqui porque não tem açúcar industrial, né? Então eu acho que esse Lá é um ponto parece um positivo. pouco... O de Lillet parece mais amargo o retrogosto. Não sei. É, Aqui não tem um amargor. Então, no talvez até seja do açúcar Sim. que se usa lá. final. Aqui Aham. não tem retrogosto amargo. É gostoso o retrogosto. Eu não sei dizer, a gente trabalhou com Lillet, mas é uma marca que a gente trabalhou pouco, né, Rafa? Não sei dizer. Mas eu acho que eles usam açúcar de cana da Itália, se não me engano. Então, às vezes é disso. Às vezes Mas é um eu bebo açúcar mais bastante, viu? Vou te É, falar né? que bebo. Não, é uma delícia, Lillet é um espetáculo. né? E o problema é que assim, ele sabe o quanto eu bebo e às vezes ele fala, vai devagar aí. E esse aqui vai dar pra eu beber um pouco mais. Eu peço sem- desculpas, eu não posso beber. Você perguntou, né? tudo bem. Tô fazendo um tratamento, então. Mas Então, tá esse aqui. Aí Mas eu um vou golinho eu vou passar dar. saliva. Um golinho do Cauinho eu vou dar com Então, vocês. beleza, então você vai tomar um E aliás, vou copo tomar de o Frutas Vermelhas, que esse é... Tá. Assim, você sabe que um pai não tem predileção por filhos, né? Ah, Mas esse Frutas Vermelhas é meu preferido. Esse é mentira, isso é mentira, você sabe, né? Sempre Você tem filhos? Eu tenho um humano e 2 caninos. Ah, tá. Eu vou pôr agora. aí qual que é a parada do rosé? Da onde vem a cor do rosé? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um hidromel de frutas vermelhas. Tá. Existe uma categoria de hidromel. Aqui no Brasil é engraçado, as categorias não são bem descritas, né? Existe uma categoria que é o melomel, que é um hidromel com adição de frutas. Então, o que a gente fez aqui é o hidromel seco, só que teve adição de morangos, amoras e framboesas, né? Numa receita nossa, natural, obviamente, não é nada artificial.
Então, ele é um melomel. E a quantidade de açúcar residual que você encontrava no suave de 20 gramas de açúcar por litro, você tem aproximadamente a mesma quantidade, só que dessa vez de açúcar das frutas. Dá para sentir bem a fruta. Sim. Você sente bem a fruta. E bem natural, né? Não tem aquele gostão de... Não tem nenhum gosto de... Não Aliás, é natural. então, vamos lá. Saúde. Saúde! Pô, brindo com a água, cara. Assim Eu diria. sou um responsável. Eu não lembro qual foi o filme que falou que não podia, mas tudo bem. E assim, né? É engraçado a gente tá brindando com hidromel, porque você sabe que a gente tá falando de Celta e tal, e o brinde... Você sabe a história do brinde, não? Conte-nos. Que o brinde era, na verdade, uma forma que, principalmente os vikings ou soldados da Idade Média, eles tinham o costume de beber no capacete para comemorar a vitória, né, das campanhas. E eles brindavam, não era para comemorar, mas era para... Quando, por exemplo, você me... eu era o líder, você me servia. Sim. Sabe? E então eu brindava com você, porque se você tivesse envenenado a minha bebida, ela ia se misturar, porque era muito aberto. Sim. Eu brindava forte, então a bebida sobe. Então quando a gente vê, às vezes, filme tipo O Hobbit, Senhor dos Anéis, você vê aqueles caras meio brutão, brindando com força. Era pra ser bruto o negócio mesmo. Era pra bater com força justamente pra misturar as bebidas. E se misturar. Então, porque era muito trairagem, né, nessa época. Não era um sinal de confiança, de amizade, era sinal de desconfiança e inimizade, né? É bem diferente do que a gente faz hoje. Total. É bem diferente do que a gente faz hoje. Eu tava vendo os rótulos, tem aqui o suave, tá escrito elaborado com hidromel, suave. O seco, tá escrito hidromel seco, e o do meio tá escrito bebida alcoólica mista. Exato. É muito... Não tem uma legislação muito clara, para hidromel no Brasil. E aí eu aproveito essa deixa que é incrível. Essa observação foi valiosíssima, tá? E é de fato o que acontece. O que acontece é isso, tá? Eu tenho aqui um hidromel, eu tenho um hidromel seco, eu tenho um hidromel suave e tenho um melomel. Se fôssemos classificar da forma que eles são mundialmente, é isso que a gente teria. Técnica. Técnica é isso, né? Não tem, por exemplo, a bebida mista, né, implica em você misturar alguma coisa. E não dá, aqui é 100% mel. Bom, por que aconteceu isso? Porque a gente tem deficiências legais. E essas deficiências legais, por exemplo, não colocam um produto, que agora você me deu a deixa, que é o Cauim. O Cauim é a bebida alcoólica brasileira mais antiga que existe. Ela existe desde antes da chegada dos colonizadores no Brasil, nas Américas, né? E por que ela não existe como bebida? Porque a gente tem uma deficiência de mercado e uma deficiência de lei, né? A lei, obviamente, acompanha o mercado. O mercado surge primeiro, depois vem a lei. De bebidas básicas, a legislação é ruim, né? Pega a licor, por exemplo, a forma que a legislação trata é totalmente diferente da categoria lá fora. Exato. A lei é diferente do conceito técnico, histórico, né? Exato. Das bebidas. Então você não consegue entender muito bem quando um bartender que tem ali, sei lá, seus 4, 5 anos de bar, ele não consegue compreender muito bem a classificação daqui, que é diferente lá de fora. Então, quando as pessoas falam lá fora, ele questiona aqui dentro. Exato. É totalmente diferente. Mas como assim não existe? Desculpa, eu sou leiga mesmo, tá? Então, como assim não existe? O Cauim não existe? O que acontece? A gente tem a legislação de bebidas, se não me engano, a lei mesmo, que é 6871, ela é de 1994. Né? E uma lei funciona com dispositivos legais que regulam, com regulamentações, né? E a última regulamentação que teve foi de 2009. Aliás, escuta, 6871 é a regulamentação de 2009, se não me engano. Agora, em abril de 2022, saiu uma consulta pública, né, para rever essas regulamentações. E até então o Cauim, por exemplo, não entrava como lei. Né? O hidromel só entra o hidromel seco, né? O hidromel suave não entra. O melomel, obviamente, nem tem a chance de aparecer. E com a consulta pública de abril, o que aconteceu foi isso. Eu, o Cássio, todo mundo que tem... 2022. Abril de 2022. 22. A gente entregou, então, uma documentação. Eu, por exemplo, com o Cássio, e também eu fiquei sabendo agora que o Thiago, que trabalhou com a gente na Pernod, ele me ajudou sem que eu soubesse. Nós entramos com uma documentação de mais de 200 páginas para mostrar
né, pro MAPA, né, para o Ministério da Agricultura, que, escuta, a cauim é uma bebida antiga que pode ser comercializada, né? O hidromel, enfim, tem suas divisões. Tem, por exemplo, o hidromel frisante, que é maravilhoso, e não aparece aqui no Brasil. Então, a gente entregou nossos textos legais ali para que pudesse ter essa revisão. E agora, em dezembro, saiu já o texto preliminar. Então, a partir de dezembro, o hidromel já entra como bebida. Ele entrava só como ingrediente. Era o ingrediente para se fazer a tequila, que você experimentou, que vocês tomaram, aliás. Aliás, que o vosso amigo tomou, né? Oi, Henrique! Então, a tequila é um destilado de mandioca. O que eu tenho aqui é um fermentado de mandioca. Então, de novo, né, a gente precisa ter... A fermentação gera, sei lá, 12%, 15% de graduação alcoólica. Se você quiser maiores graduações, você vai ter que destilar, porque você separa álcool de água e daí tem essa história. Então, por exemplo, o cauim destilado é a tequila, o vinho destilado é o brandy ou o conhaque, a cerveja destilada é o whisky, por aí vai. Gente, mas é meio absurdo, né? Porque você tem uma perda histórica, né, nisso, não tem não? Total, né? Não, e outra, imagina um Brasil no qual as etnias... É que assim, tem uma questão que é bem delicada, tá? A gente tem que observar com muito cuidado essa questão, porque aqui no Brasil a gente está com perto de 305 etnias, né? Eu, nessa época do banco, eu descobri que eu tenho múltiplos interesses e eu escrevo um blog no qual eu tento desenhar todas as etnias brasileiras. Já cheguei em 240. Quando esteve aqui e falou assim, 1.500 a gente é mais de 1.500. Sim. Hoje em dia, pelo que a FUNAI indica, são 305 etnias com 274 idiomas diferentes, né? Então, tem etnias que gostam de ter a sua bebida feita de mandioca divulgada e vendida. Por exemplo, eu estou trabalhando fortemente com uma aldeia, com o Quaracicoema. Ele é de uma a aldeia da Tracoeira, lá na Baía da Traição, na Paraíba. E ele está fazendo bebidas fermentadas. Essa aldeia está experimentando um processo de revivação? Reavivamento. Cultural. Ainda bem que a gente tem uma jornalista na história. Né? A pessoa que trabalha em bebida não sabe falar direito. Então, eles estão realmente trazendo o que foi perdido. Então, eles estão aprendendo o tupi antigo, que eles são potiguaras, né? Potiguaras, acho que é. Então, eles estão aprendendo tupi antigo com o professor Eduardo Navarro da USP, que faz um trabalho incrível. E estão aprendendo um pouquinho de fermentação de cauim comigo. Né? Que legal. Então, assim, é uma aldeia que quer realmente ter o seu cauim comercializado e quer usar a bebida como os franceses usam, como uma forma de divulgar cultura, uma forma de ampliar suas rendas, porque diversas aldeias hoje em dia vivem, eles não têm mais caça, não têm mais pesca, eles vivem de artesanato. Entendeu? Então, assim, essas aldeias poderiam se beneficiar do cauim para ter uma fonte de renda escalada, né? Sair da limitação que existe. Exato. Basicamente, o norte e o nordeste que mantém viva ainda algumas tradições gastronômicas ali da cultura indígena. Né? Tem alguma coisa no sul também, por exemplo, os Xoklengs aqui do sul, eles fazem uma bebida que eu acho incrível, chama-se Mung. Eles fazem um hidromel, que em tupi seria tucanaíra, né? Só que eles usam no tronco da araucária, eles usam pinhão para fazer essa bebida e usam xaxim. Xaxim, para mim, é aquela coisa que a minha mãe tem em cima da mesa. Não Exato, sabia é exatamente isso, aquilo. É isso, aquele que põe É exatamente planta, aquilo. É isso. Assim, é óbvio que nunca ninguém imagina isso. De novo, né? De novo eu falo da delicadeza da situação. A gente tem que respeitar a etnia, se faz parte de algum ritual que eles não querem prostituir e colocar à venda, eles têm, obviamente, muito mais direito do que a gente de falar sobre isso, entendeu? Mas imagina isso no mercado, uma bebida feita... Eu acho que nem poderia estar no mercado, porque o xaxim é... Araucária e xaxim são duas coisas que a gente não pode mexer muito, né? Não, então, até por questões ecológicas. Exato. Né? Mas como é para bebida de um grupo específico de pessoas, num contexto ritualístico, que vem muito antes das nossas leis aqui do Brasil, escuta, eles podem fazer o que eles quiserem, não? E você mantém o blog justamente para fazer esse resgate histórico? Eu mantenho o blog eu tenho relacionamento com pessoas dessas etnias, porque quando você começa a escrever sobre uma etnia, parece, poxa, eu preciso contar isso. Isso é a parte mais divertida e mais legal do meu trabalho. Porque... não foram todas, tá? Infelizmente foi uma pequena minoria. Mas dessa pequena minoria, quando viram, por exemplo, lá, o Aurás. Poxa, eu sou o Aurá e preciso contar uma história no seu blog. Aí eu vou lá e acrescento, entendeu?
e, infelizmente, a gente fica sabendo de realidades do Brasil que são difíceis, né? Por questões diversas e tudo. Então, tem diversas etnias que estão sofrendo muito, que estão fora da mídia, né? Mas estão sofrendo muito. É muito delicado. Então, assim, o ponto principal do Cauim, na verdade, são 2 pontos principais. São 2. Primeiro, respeito à cultura. Eu jamais vou levar a tecnologia desse Cauim industrial para uma aldeia que não quer. Então, é sempre a aldeia optante que vai ter o... E, por outro lado, também, se quiser ter o Cauim, eu patenteei só por questões legais, porque eu precisava ter a bebida pronta para apresentar para o mapa. Mas, assim, minha patente é livre. Você entra no YouTube lá, tem um site onde eu ensino a fazer minha receita ponto por ponto. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, entendeu? Não é minha proposta ganhar dinheiro com isso. Meu dinheiro eu ganho introduzindo bebida, fazendo outras coisas. Isso aqui é um interesse institucional meu mesmo. É uma coisa que eu gosto e eu quero ver o Brasil com Cauim. Meu sonho sei lá, você vai no mercado, você tem lá Cauim dos Waurás, Cauim dos Yanomamis. É uma contribuição histórica, né? De reconstituição histórica. Exato. E a ideia é criar um novo mercado que possa ser próspero e benéfico em todos os sentidos para todo mundo. Né? Mas como foi a primeira receita? Você pegou lá a mandioca, começou a cuspir na bacia? Você falou que o James vem para cá, né? Vem. Você pergunta para ele como foi. Ele vai assistir. Ele foi um dos caras que... Ele foi o primeiro que experimentou o meu Cauim mastigado. Coragem, James Guimarães, coragem. Ou seja, temos uma manchete aqui, um corte. James Guimarães beijou na boca do pagano de tabela. Ai, que medo. Verdade. Quase que beija da minha esposa também, só que ela não quis mastigar. Mas a ideia é essa. Bom, para explicar para quem está assistindo, o Cauim, de novo, lembra aquela história que eu falei sobre mandioca, sobre amido e tudo mais. A mandioca também não tem açúcares presentes. Né? Então, os indígenas resolvem a questão mastigando a mandioca, porque parte do nosso processo de digestão começa na boca, na nossa saliva. Né? A saliva tem a amilase salivar, que vai justamente quebrar o amido em açúcar, como a gibberellina fazia na semente lá atrás. Então... essa descoberta é incrível, aliás, né? Que é o processo da Titia Morada, né? É um processo que veio, Rafa, eu procurei, inclusive o McGovern me ajudou um pouco nessa história, né, nos textos dele, mas outros também. Eu vi que existe uma bebida, onde é Gana hoje, né? Inclusive, eles tomam mucoalane até hoje lá em Gana, em Accra, eles tomam mucoalane. E o mucoalane nada mais é do que uma bebida feita a partir da mastigação e cusparada. O nome é ruim, né? Mastigação e cusparada. Em inglês fica melhor, chewing and spitting, né? Parece uma coisa mais legal. Ainda assim não é bom. Ainda assim não é bom. Eu vou te dizer que chewing and spitting não me desce do mesmo jeito. jeito. Fala inglês. É lindo. Parte das pessoas não entendem muito bem o que é isso. Mas, mas a ideia é essa, né? Mas o que é legal, essa bebida, ela acaba tendo um cunho religioso muito grande, por isso. O saquê no Japão. Por que tem esse cunho religioso? Por que o shintoísmo né, tem tanto o saquê nos seus rituais? Porque você vê ali uma interação da natureza, do arroz, no caso do Japão, com a interação do ser humano, né? Das mulheres, as ainos antigas, sei lá, de mais de 1000 anos atrás, que mastigavam o arroz para quebrar o amido e transformar em saquê. Então, você tem a interação da natureza e do homem ali. Né? Saquê também era feito com chewing and spitting, quer dizer, mastigando? Tanto que a minha primeira receita, eu economizei 2000 e poucos anos de... Né? Eu fui para... Primeiro me associei com uma... Né? Quando você foi para Sim. Lá. Tirou férias e foi para lá. Eu me associei com uma... Mas esse trabalho já começou 2 anos antes, porque eu tinha me associado com a Hikaru Sakunaga, que é uma sommelier de Japão. De novo, né, esses múltiplos interesses que eu tenho. Desde os 16 anos, eu estudo japonês. Não sei porquê, mas eu gosto. E aí isso me ajudou, porque a Hikaru não sabia falar uma palavra em português. Mesmo estudando japonês, eu tinha uma dificuldade danada com ela. Graças ao Google, a gente conseguiu ir para frente com a coisa. E também a intérpretes, né, porque na época ela trabalhava para Yamato aqui. Yamato, vocês devem conhecer, é uma empresa muito legal de saquês, é muito fera, eu adoro os saquês da Yamato, eles são os grandes importadores. A Yamato é múltiplo, né? É multifoods. Não, eles têm saquês, uma quantidade astronômica. Então, mas eles têm comida também, importa alguma coisa. Não tenho certeza. Eu conheço só o pessoal da divisão de saquês. Aliás, tem bastante. Já que eu estou fazendo mesh aqui do Hidromel, posso fazer deles também? Não? Da Olha, Érica, super legal, que me atendia lá atrás para comprar. Eles têm um saquê que eu particularmente adoro, que é o Onanakatsu. Enfim, é a Lágrima da Mulher.
É um saquê que foi produzido, também tem uma história, né? As mulheres não podiam produzir saquê e ela produziu, e quando ela experimentou, ela ficou tão emocionada porque ela foi uma contraventora, né? Mas teve ali o saquê do sonho delas, e aí ela chorou e caiu as lágrimas dela no saquê. Então, o saquê apresenta uma certa salinidade. Nanacase. Olha só. Então, é maravilhoso. E tem lá na Yamato, isso aqui é maravilhoso. Experimentem. Agora, eu nunca imaginei que saquê também tivesse essa Você pegada de mastigação. Eu tracei, né? Começou lá em Gana, depois você vai para a Ásia, a China também tem bebidas mastigáveis, excuspíveis, o Acho que é troca de Japão. cultura milenária. Milenária. Tribo pra tribo, né? De povo pra povo. Exato. Um ensina para o outro, ensina então, para o outro. mas Aí, isso é, tipo, aí teve chegando. o Estreito de Bering, que Milha- chegou aos nossos indígenas aqui, grande parte Mas deles. isso em milhares de anos, né? Olha só. Essa cultura vai ser... E aí a gente chega no Cauim. E a gente chega no Cauim, na Tixa, que tem na região andina. Temos Tixa aqui também no Brasil, em algumas culturas chama-se Tixa, né? O Cauim ele tem diversos nomes, né? Porque se você tem 305 etnias com 274 idiomas, você imagina que deve ter palavra para Cauim a rodo, né? Então, Tite é uma delas, Pajuaru é outra, Massato, de Santarém, né, da região que a gente foi lá. E aí tem uma infinidade de outros nomes, vários nomes para a mesma pessoa. Só que também o Cauim ele varia de aldeia de etnia para etnia. E né? qual o motivo de você ter escolhido Cauim? Quando você soube que tem vários idiomas, por que você falou assim, tem que ser Cauim? Porque o Cauim ele aparece na literatura mais tradicional, né? Então, quando você lê, por exemplo, os livros de Hans Staden, né? Ele fala Cauim lá atrás, né? O que acontece? De tantas etnias, teve uma que é predominante. Por que a gente fala tupi hoje, né? Os guaranis ficam bravos comigo, provavelmente os xokelengues vão ficar também. Mas existiu, em 800 depois de Cristo, se não me engano, o que foi a grande expansão tupi. Os tupis eles eram originários da região amazônica, né? A gente sabe porque existem peças de cerâmica daquela região. E, por algum motivo, eles começam a migrar, né? Primeiro para o sul, mas também teve uma parte que vai para o norte, depois eles ocupam todo o litoral brasileiro. E o tupi antigo, as línguas variantes do tupi antigo, né, eram super faladas até 1790, quando o Marquês de Pombal resolveu proibir o idioma tupi. Hoje, se não fosse pelo Marquês de Pombal, estaríamos falando em tupi antigo. Ou língua geral paulistana, ou língua geral brasileira, ou Nhenengatu, que são idiomas do tupi, né, que derivam do tupi. O Guarani já é um pouco distante. Tanto que é um erro super recorrente na literatura e também em jornalismo, que eu vejo sempre. Ele estava falando tupi-guarani. Não existe um idioma tupi-guarani. Ou é tupi ou é guarani. O que existiu era um proto-tupi lá atrás, que era um idioma que deu origem ao tupi e o guarani, porque eles têm muita similaridade, né? Então, até é como falar português e espanhol, né? Português não e é francês, a mesma coisa, exatamente. Você tem o latim, exato, que foi o início desses idiomas, depois você teve a ramificação, né? E o idioma é um fenômeno vivo, né? Ele muda de cultura. Por exemplo, coisas que eu falava nos anos 80, eu já não posso falar hoje. Tem coisas que não seria tão legais, ou o pessoal ia dar risada da minha cara, ou nem mesmo ia entender o que eu estava falando. Né? Então, o idioma ele reflete uma situação cultural viva. E a cada 500... Tem um conceito que é não vou lembrar agora, mas a cada 500 anos você tem um percentual de mudança, sabe? Então, né, você tem idiomas, por exemplo, que são tão antigos que você não guarda nada uma coisa ou outra. Por exemplo, se eu for falar... Isso é legal. Se eu for falar assim... em tupi. Quem são aquelas mulheres? Aquelas mulheres são produtoras de cauim. Se eu for falar isso em tupi antigo, eu falo abapecuecunhã. Aí a resposta é cauim apossará. Se eu for perguntar a mesma coisa em guarani, eu perguntaria mavapeumicunhã. Cunhã continua, né? Aí a resposta seria alguma coisa, dependendo da aldeia, né? Isso daqui é no Paraguai, seria Caxiri Ossoaco Iva. Traduz aí, YouTube! Traduz aí! Você vê? Então, assim, você encontra algumas palavras que são, né, similares a cunhã, tal, mas... Mavapeumicunhã em Guarani. Enfim, então são idiomas
Imagina que aqui no Brasil você nunca se deu conta de que a gente fala mais de 270 idiomas, né? Não, ninguém se dá conta. Eu acho que ninguém liga também. Ninguém liga. São Gabriel da uma Cachoeira, pena, por né? exemplo, tem 4 idiomas falados, né, corriqueiramente. Você tem lá o Nhangatu, português, não vou lembrar agora, tucano e tem mais algum. E são idiomas, sim, que você encontra, inclusive, nos supermercados ali, as coisas nos 4 idiomas. E você já foi pra lá, já ficou lá? Cara, a gente viajou todo esse Brasil. Acho que foi em 2014, 2012, não lembro. Eu fui para praticamente todos os estados, com exceção do Acre, Rondônia e... Lembro que era um time super pequeno de Brand Education. Você também estava nessa loucura na época, não estava? Não, eu não. Não, quem viajava mais era o Alan e sim. o James. Eu ficava muito focado. Com a entrada do Alan e o James começou a me dar uma folga. Porque a gente viajava muito, não parava de viajar. Então, e o que era legal era isso, por exemplo, lá na Estrela do Norte, que é uma distribuidora que tem em Belém, tinha o Alexandre, que ele deve estar escutando, eu espero que esteja escutando. O cara sabia que eu gostava das etnias, então ele, teve um dia lá que ele me levou à parte do dia de trabalho, né, obviamente. A gente foi lá no Museu Emílio Guild e ele começou a me explicar, aquela lá é uma planta, que é uma palma específica, né, que tem bastante água pura. Se você estiver perdido no mato, você pode enfiar um gravetinho naquela palma, que é linda, aliás, é aquela palma aberta, não sei se você já viu, é muito bonita. Chama-se Palma dos Viajantes. Você enfia ali um gravetinho de água e separa um pouco aquelas folhas e põe a boca no graveto, vai sair uma quantidade abundante de água 100% pura ali. Então, ele ia me ensinando as coisas, né? E eles, assim, o pessoal do norte é uma outra cultura, né? Realmente, Total. você tem pratos, você tem bebidas, você tem uma cultura local que o resto do Brasil não conhece. Mas foi para sua carreira entrar em Brand Education, como foi da Red Bull? Como é que você saiu da Red Bull para virar um expert em Brand Education? Mas não foi aí, né? Não foi. Ainda teve um caminho pelo... Na Red Bull, na verdade, a gente teve alguma coisa assim, porque o Matashitz, que é o dono da Red Bull, né? Ele queria que o marketing dele, naquela época pelo menos, era, cara, só aperta botão, não faz nada. O que eu criei aqui na Áustria é o que vocês vão soltar no Brasil. Não tem tropicalização. Em esporte, já? Era, só que era em esportes de inverno, né? Porque, enfim... a Áustria. A Áustria. E também porque ele era amigo dos surfistas e tudo, dos esquiadores e tudo mais. Então, ali, eu tinha uma cartilha, né? Bem dizer. Tinha uma cartilha para falar de Red Bull. Tem informações super específicas da coisa. Bracinho. O bracinho do Pagano. Praticamente esse negócio aqui, né? Ele é telescópico. E aí, então, na Red Bull não foi tanto. Mas aí, saí da Red Bull, altos e baixos do mercado, né? Nos baixos de mercado eu fazia ilustração, porque eu também sou ilustrador. Aí eu trabalhei para Super Interessante, uma época, fiquei 2 anos fazendo Super ilustração. interessante. O que me ajuda nos blogs, né? As ilustrações que eu tenho no blog são eu que faço. Olha só. E aí, bom, enfim, eu voltei para o mercado na Velvo Clicô. Ali sim. Ali foi uma escola. Ali foi o meu período de Brand Education. Você trabalhou para a Viúva? Também. Só que ali eu trabalhei com... começo de 2000. Foi 2000. Porque, bom, enfim, a Velvo Clicô hoje na época também já era uma marca do grupo LVMH, só que eles trabalhavam independentes. Então você tinha Moët Chandon na Maison, ali da Avenida Brasil, e a Velvo Clicô tinha um escritório na Vila Madalena. E lá na Velvo Clicô a gente tinha algumas marcas também do grupo. Então a gente tinha Cognac Heine, tínhamos Cap Metal, Claude Bay, né, e Velvo Clicô. E o Laurent, que era o meu diretor comercial, é um cara muito legal. Tem que ser um francês, né? Sempre. E o Laurent, ele era um cara assim muito voltado para... Você vende a sua bebida, você vende o teu produto pelo que ela é. Então você tem que conhecer de cabo a rabo. Então ele fez um treinamento com a gente de champanhe. Antes de ir para a rua, eu tinha que dominar todas as perguntas possíveis sobre Velvo Clicô. E tinha que conhecer de cabo a rabo, degustar. E ele era um excelente professor. Aprendeu a falar português muito rápido. É um cara genial também, muito, muito legal. Assim. Foi maravilhoso trabalhar com ele. Talvez Casado por com uma isso brasileira. Muitos bartenders acabaram indo para a indústria, né? Pela facilidade que Isso, tinha sim. de sugar essa informação. Exato. E poder... Tem uma série de vantagens, né? Por exemplo, você vê o barman, ele é o cara que dialoga direto com o consumidor final. Quando eu coloco uma bebida nova no mercado, eu acho que a principal estratégia que tenho, pelo menos aquela que me satisfaz mais e aquela que tem um resultado mais rápido, é quando eu tenho a chance de conversar com o consumidor final falando do meu produto. Então, e o cara do bar faz isso com
um domínio muito maior, porque ele faz drinks, ele e conhece. a linguagem já é natural também. Exato, exato. Então, o Derivan me ajudou muito nessa época também. Mas, enfim, a Brand Education veio da Veuve Clicquot, né? E quando eu fui para Pernod Ricard, na época, eu lembro que, em 2008, eles estavam fechando contratos e tudo, eles não vendiam produto pelo produto, eles vendiam produto porque eles davam dinheiro. Nessa época tinha vinho, né, na Pernod? Tinha. A Pernod é a terceira maior produtora de vinhos do Sim. mundo. Vinho? É. A Pernod é um grande produtor. Grafinha é um dos vinhos mais vendidos na Argentina. E eu trabalhei muito com Grafinha. Sim. E vendia aqui? Vendia aqui. Aliás, vendia mais do que destilados. Aliás, vende, tá? Eu fui no Irota outro dia e encontrei o Echart, que é um vinho absurdamente bom. Custo-benefício astronômico, é incrível. Eu não lembro quanto eu paguei, devo ter pago na faixa dos 50, 40 reais no Irota. E é um vinho que tem um quê de chocolate. Sério, vocês vão ter que experimentar. Vai lá no Irota e compra. É uma Qual coisa. Que é o nome? Chama-se Echart. E-T-C-H-A-R-T. Echart. Vou saber. Boa. Não, é absurdo. A região onde ele é produzido é maravilhosa também, né? No começo da Pernod Ricard, eu fui lá porque a gente estava fazendo trabalho de vinhos que a gente queria vender, né? Eu entrei na Pernod Ricard para vender vinho. E aí champanhe, Pela obviamente, experiência né? com a Moe. Com a Moecha. Como eu também trabalhei na Mistral, enfim. Na Mistral você também Passei pela trabalhou com Mistral. vinho, né? E volta e meia também, quando eu saía dessas empresas, eu me juntava ao Maurício para a gente trazer algumas bebidas, né? E tinha mais essa também. Então a gente trouxe... eu sozinho trouxe Franciscaner e Lovenboy. Cerveja. Foi em 2004, assim, 2004, 2003. Ali eu fui contratado, né, por um grupo de alemães que queria introduzir essa marca, mas depois disso a gente se juntou a um parceiro croata e a um parceiro da comunidade judaica que a gente entendeu que não existia vodka russa no Brasil. E não tinha. Isso era em 2000 eu estava no O'Malley's em 2005. Tinha Viborova, Smirna mas e Absolut. a Viborova era feita em antigas repúblicas soviéticas. Na época era na Lituânia. A Smirnoff era brasileira, né? Não tinha Smirnoff russa aqui. Já era brasileira. Eu achava que era americana. Não. Os que vieram pra cá. Acho que até tinha uma porção americana. Tinha duas, é verdade. A Global Bev trazia dos Estados Unidos, se não me engano. E não era isso. Não, era a Pernod Ricard que trazia. Sei lá. Não era... Não vou lembrar agora. Alguém falou... A Global Bev estava com a Stoli. Não, tinha uma outra empresa que virou... Que era meio que a Diageo, assim. Que acabou... A Diageo comprando e vindo pra cá. Eu não lembro o nome agora. Acho que o Rabbit falou dela. Agora eu não vou lembrar. Enfim. Mas não tinha vodka russa. A vodka russa era tida como a melhor vodka do mundo e não tinha no Brasil. E a gente se juntou a esse parceiro croata, né? Porque assim, a Rússia... Isso era na década de 90 ou não? Foi logo que eu saí do O'Malley's. Eu saí do O'Malley's em 2005, foi até 2007. Assim. Desculpa perguntar, o que você fez no O'Malley's? Eu fui host, fui o primeiro gerente não gringo do O'Malley's. Host? É mesmo? É uma história maluca. O que acontece no O'Malley's é o seguinte, é um pub, né? Eu jogo rugby desde sempre, assim, desde os meus 13 anos de idade. Faz sentido pelo tamanho, né? Gente, ele é enorme. Eu me senti tampinha. Tudo bem, eu sou pequena, não tenho 1,66 m. Quanto tamanho você tem? 1,98 m. Eu tenho um amigo que fala, oi Diego, que fala que a altura social dele é 1,90 m. Você tem de altura social 2. 2 metros social. Nosso grupo, em geral, assim, de família, todo mundo é baixo, né? Sim. Então qualquer pessoa que tenha mais de 1,90 m pra gente é gigante. Não, e você não sabe, eu vou pagando, era minúsculo. Era baixinho. Minha avó, a dona Zuzu, né, Correia de Moraes, ela era grande. E as fotos de casamento sempre pareciam ela sentada e ele de pé e tal. Até porque se ele era baixinho, devia ser meio complicado. Se ela usasse salto, então lascou, né? Não, e usava, né? Tava vendo um vídeo esses dias na internet, um casamento tava rolando assim, aí tem aquela parte lá do pode beijar a noiva, aí tem um cara falou assim, peraí, trouxe uma escadinha pro cara subir, que ele era tão mais baixo que a noiva. Acho que foi esse o caso, né? Subindo a escada pra beijar. Mas aí no O'Malley's foi o seguinte, eles estavam com Heineken Draft, né? E já vendia muito bem. E na época era um dia de St. Patrick, né? Que é bomba. Dia de São Patrício, que Até bomba. Hoje. E era um dia de St. Patrick na rua, um dos raros dias de St. Patrick na rua que o O'Malley's fez. E o Ali eu conhecia já há muito tempo. O Ali também jogou no SPAC, eu joguei no SPAC, né? Rugby.
Mas a gente não se conhecia dali, não. A gente se conhecia da comunidade mesmo, de gente que gosta de tomar cerveja, né? Principalmente Guinness. Hoje em dia é proibitivo tomar Guinness, né? Mas a gente gostava na época. E, enfim, aí eu fui lá e aí o Marcel, que era o gerente na época, falou, cara, a gente tá precisando de alguém para ajudar a gente no St. Patrick, que tá difícil aqui e tal. Aí eu falei, pô, demorou, né? Na época eu estava já envolvido com as vodkas russas, a gente já tinha feito um pedido, só que, demorou 45 dias de embarque, mais outros 40 e poucos dias para liberação. Eu fiquei 111 dias sem vodka russa. E a gente, né, já tinha empatado toda a grana, foi complicado. E aí, aceitei o emprego, né? Vamos trabalhar de host aqui. Como eu sabia falar inglês, sabia falar idiomas, eu sentava na mesa. E a Heineken, eu comecei a fazer um trabalho em conjunto com a Heineken porque eu punha a cerveja Heineken na mesa dos caras, né? Então, eu sentava na mesa e levava uma Heineken para incentivar o consumo de Heineken Draft. Naquela época, eles vendiam, se não me engano, o Marcel me corrija se estiver errado depois aí nos créditos, mas era 40 mil litros de Heineken Draft por mês. Nossa, era o pub que, aliás, acho que até hoje é o pub que mais vende Heineken Draft no Brasil. Uou! Mas 40 mil litros é coisa, hein? Não é? E naquela época eu era pago para beber, trabalhar, fumava 3 maços por dia. Puta que pariu. Você sobreviveu porque Deus quis, né? Porque... Imagina, né? Eu saía louco de lá. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos. Gente. Foi bem complicado. Mas aí, bom, as vodkas chegaram, né, em determinado momento, mas eu continuei trabalhando lá, porque era divertido também, no final das contas, né? Foi um custo muito grande para mim, para minha família, porque não dá, né? Eu trabalhava durante a noite, e durante o dia ainda eu trabalhava com as vodkas. Tinha muitas vezes que eu saía do O'Malley's, sei lá, umas 3, 4 da madrugada, e aí eu dormia no escritório porque tinha reunião às 8 com o pessoal, com os croatas, lá, com o pessoal das vodkas. O problema de trabalhar à noite é uma coisa que eu sempre falava pro Rafa, né? É porque, assim, a gente brincava eu e ele. Eu trabalhava de dia, ele trabalhava à noite, a gente não se via. Então, assim, no primeiro ano de casados, que ele trabalhava no São Bento ainda, Sim. a gente sobreviveu porque a gente chegou à conclusão de que realmente a gente se gostava demais. Porque legal. É difícil. Não, Era e por isso, pesado. e eu também tenho uma dívida de gratidão muito. Eu amo minha esposa, a Jane, e tenho uma dívida de gratidão muito grande a ela também, porque ela demonstrou um amor incompreensível. Quanto né? tempo vocês são juntos já, Pagano? Nessa época do Malha a gente acaba se separando um pouquinho, né? Mas no geral? eu conheci foi em 98, 99, 25 já, 25. né? 25 anos. O Felipe, que eu crio desde que é filho dela, né? Eu crio desde que ele tem 1 ano. Ele agora tá com 25, é isso aí. É tempo. E você tem que gostar muito, porque sim. Pra lidar. Sim. Não, Tipo, tem gente que leva meu marido pra Belém e deixa ele lá, cozinhando com os castanhos. E aí eu fico lá, fico aqui com o filho pequeno, mas eu vou fazer o quê? Tem que aceitar. Mas aí você deu um basta ali, tipo, falou, não dá mais. Aí não. Aí quando, né, aos poucos eu comecei a me entender de novo com a família, aí não dá pra manter os 2 trabalhos, e eu fiquei só com a vodka. Aí Funcionou? A vodka foi Qual que é a vodka? Era a vodka mais vendida, de novo, né, russos. Eu adoro. A minha sobrinha é russa, é descendente russa, eu adoro. Único ali, né? Mas é uma coisa muito única e muito... É um brasileiro eslavo, não sei explicar direito. Mas Mas, assim, por definição, é um brasileiro eslavo. a gente começou, eu lembro, né? A gente fez o primeiro pedido em 2005. Naquele mesmo ano, o Kirill Ragozin, que era o dono da empresa, ele era também um ex-politburro, ele foi assassinado lá. E quem assumiu a empresa foi a esposa com o amante. Então, Como assim? Por exemplo. E aí, infelizmente, a empresa não durou muito depois disso, né? Mas em 2004, 2005, a Ruski Razmer, que era a vodka que a gente trazia, era a vodka mais vendida de São Petersburgo. Então, e era uma vodka que ninguém conhecia aqui, porque a gente não conhece vodka russa, né? Então eu trazia a Ruski Razmer, que era de bom custo-benefício. Eu chegava com ela de preço de prateleira uns 45, 47. Eu trazia a Valtz Boston, que era uma vodka que era premium. E trazia uma que era a receita da Catarina II, que é a vodka Veda, de filtração no gelo. A cada 200 litros de vodka que sai da coluna, você chega em 25 litros de vodka. Nossa. O problema é que aí o preço também devia ser assim. Não estava tão cara. Ela estava na faixa dos 200 e pouco, 190, 200 e pouco. Mas 2005, né? Dinheiro de 2005.
Mas é isso, as vodkas eram incríveis, a gente estava vendendo super bem, eu já estava com perto de 370 clientes, uma estrutura super pequena, eu, Maurício Bose, né, da Flash Power, e a Lu Lobo, que hoje trabalha na Diageo, estava com a gente lá. Excelente vendedora, excelente vendedora. Ficou um pouco tempo com a gente, mas tá. E aí, bom, enfim. Aí teve essas questões todas na Rússia. Aí o Grigori resolveu parar de trabalhar aqui, porque a gente podia ainda ter o produto. Aí foi uma briga bem séria. Foi uma briga bem séria. E brigar com o russo não deve ser uma coisa muito gostosa, né? Não. Assim, eu vou te exemplificar, tá? Uma das vodkas que a gente queria trazer era a Kalashnikov, que é feita pela família que faz a K-47, o rifle mais vendido para terroristas do mundo. É uma boa junção, né? Um rifle com uma vodka. Então, assim, a gente fazia pagamento à vista e tentava não pisar na bola com eles. Se bem que eu tô brincando, tá? O grupo Zalveda é um grupo sério, não era um grupo de... Tinha o ex-politburro, que era o Kirill Ragozin, mas as pessoas com quem eu trabalhava eram excelentes profissionais. Tinham deficiência de mercado, né? Eu fazia o marketing, tinha uma certa dificuldade para colocar o marketing aqui no Brasil, mas assim, excelentes profissionais, muito bem formados. É importante que se diga. Tá, eu acabei de perceber. Mas morreu depois, desculpa, morreu depois. Não, então, a Veda foi para Moscou, uma empresa de Moscou comprou a Veda, a Ruski Erasmer, que era super vendida nos Estados Unidos. Morreu. O Grigor tirou o pé do acelerador, nós perdemos no emprego. Aí fiquei desempregado à noite, eu saí de empresário para desempregado da noite pro dia. Dureza. Gente, eu percebi uma coisa. A gente não provou o Cauim, não. Falou, pulou e não rolou. Então vamos. Aliás, ele tá na temperatura mais que eu gosto, sabe? O ideal seria tomar gelado, mas eu já tô no ponto de tomar ele... Uma única coisa, Oi? olha só. Uia. Isso daqui, esse hidromel é feito pelo Wildo Sena, na FATEC de Araçatuba, com os alunos dele. Ele ensina os alunos produzindo esse hidromel. Então ele passa por clarificação. Ele dá aula do quê lá? Ele dá aula de... Bom, ele é coordenador de curso, ele tem... O Wildo Sena é um dos caras mais legais e mais trabalhadores que eu conheço. Que é o que fez a sua palestra. Exato, exato. Melvin, isso. Do Melvin ou do Cauim? Não, ele fez a palestra do Cauim, lá no primeiro Bar Convent. Lembra disso? Lembro. Foi lá, pô. Inteligentíssimo, um cara super legal, boa pinta. Gente boa. Olha, eu adoro o cara. E você sabe que para produzir Cauim teria que ser uma indígena virgem, né? E eu falo, tanto eu quanto o Wildo, nós somos do signo de Virgem. A gente está quase perto ali do dia de aniversário. Então, ele que fez. Então, um brinde para você, Wildo. Vamos tomar. Onde que eu sirvo? Deixa eu ver. Espera aí, ó. Isso aqui, eu tenho um carinho... Não pode. Não pode? Não. Então, peraí. Vou pegar um... Daqui, Dá para dar uma pausa? Dá taça. Não, dá essa taça. Os aromas do Cauim são muito sutis. Peraí, vamos fazer boa. o seguinte aqui. Vamos lá. Velho truque. Aí. Vamos ver se funciona. Aí você me fala. Tá. Senão a gente lava a taça. Não tem problema. Não vai funcionar, não. Não vai não. Então vai no copo. Vai no copo, boa. ser? Nada como ter O copo alguém. só tem água. Eu adoro essas sacadas desse menino. Ó, só tem água, então vai no copo. E é um copo? Vai devagar, que eu acho que isso é forte. Não, esse aqui é de vocês, tá? Não, eu sei, mas deve ser Quanto tem forte. Não é. Se não me engano, o Wildo chegou aqui a 10% de graduação alcoólica. A gente estava querendo sair de 8 para 10 e esse era o último esforço dele com os alunos dele. Não tem como subir muito a fermentação, né? O álcool fermentado não tem como subir demais. A questão da alcoolicidade do Cauim é um pouco mais técnica, tá? Eu não vou entrar tanto em detalhe, não, mas ele estava apanhando bastante, porque basicamente, terei cocatu, saúde em Tupi-Antigo. Saúde. Como é que é? Terei cocatu. Terei cocatu. Que estejais bem, né? Alguma coisa nesse sentido. Saúde. Bom, esse não é mastigado, né? Não. E ele é um pouco frisante, como vocês repararam. Na hora que eu abri, ele deu um puff. Esse é bom. Viu? Então, assim, uma coisa especial aqui desse dia é o seguinte, Roberta. Imagina que a última vez que alguém tomou Cauim numa reunião aqui na região de São Paulo, com exceção dos meus treinamentos, né, porque eu venho fazendo isso nos últimos 4 anos, aconteceu há perto de 530 anos atrás, né? Ou mais, talvez, ou menos, não sei.
Não, 530 não. Se São Paulo tem 500 anos, não pode ser tanto. Não, 523, tá? Aconteceu uns 490 anos atrás. Ô, louco. É. Quando Porque foi? provavelmente foi lá o Tibiriçá com o João Ramalho, que tomaram na antiga aldeia do Inhapuambuçu, né, que é São Paulo de Piratininga. Então, o que a gente está brindando hoje aqui e tomando o cauim, e o cauim que eu faço é o cauim do Inhapuambuçu, porque eu moro na Liberdade. E o que é legal é que minha avó nasceu no Triângulo Histórico. Então, se você parar para pensar, fala assim, pô, então tem alguém da aldeia do Tibiriçá ainda vivo nos dias de hoje? Não sei. Eu posso ter uma fração pequena de sangue, porque minha avó... Né? Tem que Não é? só não sabe. A minha avó veio de uma família super tradicional de São Paulo. Eles negociavam café e ela morava ali na Rua da Glória, número 3, que hoje é o Fórum João Mendes. Né? Onde ela era um casarão que o meu bisavô tinha um depósito que ele guardava sacas de café porque ele negociava café. Olha que história incrível, né? Ou seja, você sempre teve uma ligação com história. Sim, sim. Você nunca se arrependeu de não ter feito história ao invés de comércio? Então, o comércio exterior, eu queria ver as culturas do mundo. Né? Então, de uma certa forma, eu fiz. Né? E eu adoro história, de fato. Eu adoro. Só que trabalhar em banco, você não via cultura, né? Você via números. A diferença é que você ao invés de pesquisar história, você decidiu oferecer história para as pessoas. É né? isso, mergulhar de cabeça e oferecer. Exato, eu mergulhei na história, né? Mergulhei na história. Porque, assim, de verdade, Pagano, conversando com você hoje, eu acho que eu já tinha visto você antes, acho que você não lembra, mas a gente já tinha se encontrado. Acho que sim, em provavelmente. algum momento. Mas a impressão que eu tenho é que você sabe mais história do que muito historiador que eu conhecia, assim. É muito, muito maluco isso. Eu tenho uma biblioteca, eu tinha uma biblioteca, quando saí da Pernod Ricard eu morava numa casa onde tinha um estúdio, onde eu fazia cauim e tudo. Depois, saindo da Pernod, né, a gente teve que sair dessa casa, o Felipe também não mora mais com a gente, nosso filho. E aí a gente mudou para um apartamento pequeno e eu me desfiz de perto de 800 livros. Ainda assim, eu devo ter outros 800 em casa. Eu adoro leitura, E você, além de tudo, você estuda a história, pelo que eu entendi, história indígena, né, dos povos originários. Sim. Então tem o blog que depois eu quero que você deixe o endereço para a gente colocar na descrição do vídeo, que eu acho... e você eu tenho 18 blogs, se você colocar todos vai ser meio confuso. 18 blogs? Acho que agora 21, não sei. A gente não é só bebida e não é só povos indígenas. A gente não, você falou do Santos Dumont também antes da gente começar. Mas não tem só Santos Dumont, não. Não, mas peraí, agora o Santos Dumont eu fiquei curiosa. Mas antes do Santos Dumont, tem uma parada que o... Vamos por partes. Você chegou na Pernod e aí você foi pro vinho. Como que virou sua chave pro destilado? E como você se descobriu ali um cara educador de bebida e não só vendedor de bebida? Na verdade, essa parte de educação, de novo... Né? Vou pegar mais Opa, por favor. Bom, as bebidas são vossas, patrocínio da Melvin e patrocínio Pagano ali, tá? Boa. Então, o Lohan, acho que é meu grande mentor de educação, não tenho o que falar, o Lohan da Veuve Clicquot, né? O Lohan Rentot, tinham dois Lohans, né? O Rentot e o Budweiser. O Rentot, o Budweiser também é um mentor, mas não para esse segmento. A Pernod Ricard foi uma grande escola, porque eu percebi que eles vendiam com contratos, né? Então, quando eu cheguei lá, a gente fazia contrato, por exemplo, a gente vendia a Viborova. Ele gostou, hein? A Viborova... a gente entrou no Leroy, não sei se vocês lembram dessa balada de 2008, Leroy, lembra? Lembro, lá na Mário Ferraz. Exato, que era o Clébio, o barman lá. O Clébio veio aqui também. E aí o Clébio, parceiraço, vendia a Exquisite, né? A Vibo Exquisite. Só que assim, a gente pagou uma puta grana para eles venderem. E na época era o Aloysio falecido, aliás, um brinde ao Aloysio. Grande parceiro nosso, deixa eu pôr Boa, desculpa. Não, mas é muito, muito bom, gente. Cauim, maravilhoso. Aliás, eu quero brindar a 2 parceiros que se foram previamente. Quero brindar o Aloysio, que me acolheu na Pernod Ricard. E quero brindar também o Marcelo Vasconcelos. Opa! Saúde. E vou aproveitar aqui também o brinde com o Derivan. E o Derivan, como não pode esquecer. Que me impulsionou a ter esse projeto aqui. Sim. Então, arrepiou agora até tudo aqui. Saúde a vocês 3. Até esqueci como a gente estava. Estava no Leroy. Então, e aí eu reparei que a Pernod Ricard vendia por contrato, né? Você paga para vender.
Que tudo bem, a trade marketing, se você parar para pensar, você paga para vender mesmo, né? Você cria ativações que são pagas para vender. Mas não tanto, né? Pra gente explicar para as pessoas, às vezes tem muita gente que às vezes trabalha no setor e não entende essa história do contrato, que é basicamente um investimento, né? Então você, Exato. sei lá, você paga X para casa vender seu produto exclusivo, fazer, hoje quase não tem mais isso, exclusivo, tem o tailor-made lá, marca blindada na casa, só que a casa tem, sei lá, um ano, 2 anos para devolver X e meio de compra de produto. Então, hoje em dia, olha, eu posso historicamente dizer como é que foi essa história do surgimento. É legal. Em 96, por exemplo, quando a gente estava com Flash Power, né? Quando o Flash Power começou a pegar, então a gente pode avançar até 98, 99, porque aí era a época que o Flash Power estava vendendo de fato, porque lá atrás não conta, né? O que acontecia é que muitas vezes a gente punha um dinheiro na casa que a gente não ia ver de volta. Então, sei lá, você punha, na época, 700, era um contrato de 700 mil reais, 600 mil reais, que você não ia ver de volta. Você investia para ter. Mas, por outro lado, o cara não podia pisar na bola. Tem que ter Flash Power lá. Porque, obviamente, ali você tinha prejuízo, mas você vendia em outros clientes e acaba compensando, né? Isso... Só que aí naquela rotatividade de consumidores, o cara prova, aí vai para outro lugar, já pede o produto, então você acaba boca a boca, né? Exato. Aí, tem uma série de benefícios, né? Tem uma série de benefícios, mas assim, eu que trabalhei no mercado financeiro, a gente tenta achar um ROI aqui, outro ali, eu me sentia super desconfortável em não ter ROI nenhum ali, né? Aí tá. Isso foi até mais ou menos a época de 2005. Não, e outra. Uma época que eu não trabalhei, mas eu tenho por relatos, a época da Coca-Cola. A Coca-Cola fazia investimentos astronômicos, né? O projeto SP do meu cunhado, do Arnaldo Valigora, tinha investimento astronômico, coisa que a gente não vê mais no mercado, né? E você vê que a turma dos anos 70, 80 era acostumada com esse... Pô, tem um projetinho aqui que você vai gostar, tal, não sei o quê, alguns milhões, né? Bom, aí depois em 2005 começou a baixar esse valor de investimento e começou a ter ROI em alguns poucos clientes. O Leroy, por exemplo, era praticamente equilibrado. Né? Você tinha um retorno ali que, se ele não vendesse X, você ia ter prejuízo. Então estava bem na linha tênue do equilíbrio do ROI, retorno de investimento. Né? Aí na época que você entrou, já estava super mais tranquilo, entendeu? A gente já tinha contrato, cartas, acordos, tinha compromisso de venda. O cara era um parceiro na hora de fazer um tailor-made na casa. Já era mais sério, aparentemente, né? Já era um negócio mais sério exato. E mais equilibrado. E os valores caíram. Já tinha o desenvolvimento do varejo também, sim, né? Perante, com reflexo do on-trade. Exato. Que a ideia era essa sempre, né? Você causa a experimentação no on-trade, o cara vai no mercado para comprar uma garrafa. E o que aconteceu, Rafa, que o off-trade, principalmente os grandes autosserviços, as grandes redes, começaram a ficar mais caras. De uma certa forma, o dinheiro saiu do on-premise e foi para o off-trade. Sabe? Mais ou menos isso, né? E hoje, por exemplo, com a pandemia, é muito engraçado, né? Eu vejo marcas como a Dom Luiz, aliás, grandes amigos da Dom Luiz, eles começaram na época da pandemia, como a gente, né? O Dom Luiz coloca feijão lá em casa, hein? Então. e Dom Luiz, eles... eles vendiam... O Luizão, figura. Eles vendiam Eles começaram fazendo um trabalho forte no off-trade. E on-premise nada, porque não tinha on-premise durante a pandemia, né? Então, assim, é muito louco isso, né? O mercado, você tem que estar muito atento ao mercado, às movimentações de mercado. Aquilo que você aprendeu nos últimos 25 anos já não vale mais nada para hoje. Sim, tem alguma coisinha que você vai aproveitar. Então, assim, você tem que ser mais ágil do que experiente nesse mercado, sabe? E aí, como é que você saiu do on-trade para Brand Education? Na verdade, eu nunca saí, porque, assim, quando eu estava na Flash Power, eu vendia no off-trade, né? Então, desde 98, o que aconteceu é que na Red Bull eu virei on-premise, é diferente. Ali eu tive um foco mais de on-premise. Mas volta e meia eu saía do on-premise e ia para off-trade, né? O Pagano não vai falar, mas o Pagano, ele virou um gerente de Brand Education, porque ele chegou num ponto na Pernod, que ele estava tanto tempo, que o salário dele já só de Ela vem história. Como que é lá? Agora eu sou só PJ, eu não lembro, mas o aumento anual lá, o mérito dele já estava atingindo os de gerente. Então eles tinham que
dar um cargo pro Pagano. Só que aí eu colocaria ele gerente de venda de queijo, que era uma coisa que ele fazia, né? E aí ele ficava lá ensinando pra gente, sempre fazendo a reciclagem do material de educação e tal. E cuidava, quando eu entrei, você já estava começando a cuidar da colmeia, né? Com exceção dessa história do salário, que bom que você mentiu nisso, porque quem sabe acontece. Minha mãe fala, quando você mente alguma coisa, pode acontecer, então. Quem sabe acontece essa parte do salário. Mas é mais ou menos isso, né? De uma certa forma, assim, o RH tinha algumas necessidades, os distribuidores tinham algumas necessidades, e aí eu acabei fazendo um treinamento que atendia essas necessidades, né? E acabava, de novo, fazendo com que as pessoas aumentassem a confiança. Por exemplo, a Estrela do Norte, o primeiro ano que eu fui lá, acho que foi em 2012, 2011, em Belém, os caras não tinham autoestima para vender produto caro. Porque não tinha ninguém da indústria, né, cara? Então, assim, eles vendiam esses produtos standard, tinha umas festas no barco, né, que eles faziam, porque a vida na Amazônia, né, na região amazônica, é a vida do barco, então eles faziam tinha lá alguma festa de moon nos barcos, e era isso, vendia super mal. E o que eu fiz foi chegar lá, explicar um pouquinho sobre produtos premium e super premium e aumentar a autoestima dos caras. Vocês podem vender isso, vocês conhecem do produto, vocês estão falando com autoridade, entendeu? Então foi um trabalho que a gente fez, não só eu, né, o Mário Rubens e toda a equipe de Belém. E o Mário continua lá. Parceiraço, E a gente... Tem a estátua da Pernod lá no Pará. Plaquinha de patrimônio nas costas. Patrimônio. Então, o que aconteceu foi isso. A gente aumentava a autoestima desses caras, porque Belém tem um público... Né, a Nanindel tem uns condomínios maravilhosos ali. Então, você tem gente para comprar uísque de 17, 30 anos. O que você tinha era um gap de autoestima de vendedor. E aí, eu, obviamente, chegava lá e colocava esses tijolinhos nesse gap. A galera que acha que a região norte... Quando fala assim, a região norte é pobre, acha que só tem gente passando fome, né? Da mesma forma que tem muita gente que acha que aqui só tem rico e aqui a margem é enorme. E se bobear lá, você tem uma condição de vida, em média, melhor do que o paulistano comum, né, cara? O Brasil é um continente, né, cara? Tem realidades de realidades. Você sai de Belém e vai para o sul, depois você vai para o centro-oeste, depois vai para o nordeste. Você visitou pelo menos os 5 países aí, bem diferentes um do outro, com o mesmo idioma, mesma moeda. O idioma nem tanto, né? Que eu lembro que eu tinha um Mariano que trabalhava na cozinha, ele falava... O Mariano é incrível, do O'Malley's. E às vezes ele falava pra mim... Pagando, balalá, balalá, balalá. Aí eu... Putz, e ele tinha um sotaque do Nordeste que eu não conseguia entender. Restaurante sabe que você tá... Não precisa nem ir pro restaurante. Eu lembro que, assim, minha avó era cearense. Que Deus a tenha. Que saudade da minha avó. Mas, assim, a gente brincava, porque ela ficava, às vezes, 2 meses. Ela ia 2 meses pra ficar no Ceará com a família dela e tudo. Quando ela voltava, a minha mãe tinha que traduzir o que ela falava. Porque só a minha mãe entendia. E, assim... Era minha avó. Eu convivi com a minha avó a vida inteira. Mas quando ela voltava, ela falava rápido. Sim. Falava com sotaque. Não dá, né? E a gente ficava assim, o que a avó falou? O que a avó falou? E minha mãe, ela falou isso e aquilo. E a minha avó ficava chateada. Mas assim, ela voltava com sotaque. E a gente falou assim, gente, mas o que aconteceu lá? Que chave que viraram nela? Porque o sotaque é muito carregado e é muito rápido. Sim. E quando tá aflito, então, aí você não pensa em falar português. Né? Não, tem como. E o Mariano, às vezes, falava, precisa de não sei o quê. E aí, a gente, no O'Malley's, tinha diversos gringos trabalhando, né? E quem trabalhava com o Mariano na cozinha era o Fred. Ele falava africâncer, porque ele era da África do Sul. Né? Mas falava um pouco de português. E falava inglês também, consideravelmente bem. E aí o Mariano, Luiz, precisa de não sei o quê, blá, 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 blá. Pô, Mariano, não tô entendendo, né? Aí o Fred, ele precisa de alface. Tipo, o cara que falava africano, você entendeu, eu não. Aí fica complicado, né? Como é que você explica a situação? E aí, antes de você começar a fazer pesquisa de Cauim, não sei se antes, eu lembro que você entrou numa pira de quadrinho. E aí, aí voltou a sua habilidade aí com desenhos gráfico e tal. Na verdade, assim, eu nunca... A minha família é de artistas, né? Então, o meu avô, o Nicola Maiello, veio para o Brasil para dar aula no Liceu de Artes e Ofícios. Ele era escultor, por parte de mãe. Sua mãe trabalhou lá, né? Minha mãe trabalhou lá quando era jovem. Minha mãe foi secretária. É incrível aquele lugar, né? É lindo. Incrível. E... Por parte de mãe, né? Isso, o Nicola Maiello. Por parte de pai, o meu pai era pintor, era o tal. Ele tinha uma loja de quadros em Embu, né? Ele desenhava muito bem. Então, a gente aprendeu a desenhar em casa.
Diz a minha mãe, dizia, né, que ela é falecida, que eu aprendi a desenhar antes de aprender a falar. Tipo, foi a forma que eu encontrei de comunicação. Então a gente nunca perde isso, né? E só evolui. E me serviu muito bem, né? Eu lembro que quando eu tinha 16 anos eu queria trabalhar com ilustrador. Eu não via outro cenário para mim a não ser trabalhar com arte, ilustração e tal. E eu fui procurar os estúdios do Maurício de Souza, lá na época da... Na Lapa, não, no Rodo Curtume. Não, mas eu fui Era um escritório na Bela Sintra que eu fui levar os desenhos. Você lembra disso, não? Não, é que eu já conheci porque a gente mora perto ali na Lapa. Ah, tá. Não, mas isso E eu tô falando de... que é? 1984, assim, né? Uhum. Aí eu fui lá na Bela Tinha Sintra. o estúdio do Maurício. E ali foi a minha primeira frustração, né? Porque todo mundo em casa falava, nossa, ele desenha muito bem, esse menino é um gênio, Aí olha que chegou desenho. lá, tomou Chega um lá, tapa cara, na meu, cara. esse traço tá errado, Bosta. não sei o quê. Não é. É porque tem todo um jeito deles, né, Sim, de desenhar. E aí eu voltei pra casa, ainda eu lembro que saí todo deprimido, com meus desenhos, fui subir no Pensa, ônibus. tipo, era... Querendo ou não, se você queria ser ilustrador, Maurício de Souza era um ídolo, né? Não é? Ou tudo aquilo que envolvia era... Não, e eu sempre... Alguém falar que tá uma bosta isso aí, você Pois é. pô, acabou. Acabou minha vida. É o Ronaldinho Gaúcho chegar no moleque que quer ser jogador de futebol. Mano, você é muito ruim. Escolhe outra coisa. Tipo... Não, o cara até foi educado, assim, né? Ele não usou o termo uma bosta, mas ele falou em outras palavras isso. E aí... é o que você ficou na cabeça, né? Não, eu sou uma bosta. Aí, bom, eu só fazia desenho em casa, quadros, não sei o quê, pintava quadro, porque meu pai tinha o estúdio dele lá no fundo de quintal, né? Tinha essa história de embu, a gente fazia uns quadrinhos, vendia lá na loja do meu pai. Aí um estrangeiro comprava um quadro, a gente, nossa, que legal, né? Vai para o exterior do meu quadro e tal. Mas eu fiquei só nessas. E no meu primeiro casamento, a minha ex-mulher era diretora de arte de uma agência, do Nizanguanais. Uau! E aí ela estava estagiando lá, né? E aí ela falou assim, pô, a gente precisa fazer Doutores da Alegria, ninguém acerta esse palhaço aqui, né? E eu estava assistindo televisão, falei, deixa eu ver, né? Aí ela me contou o briefing mais ou menos, era o papo, né? Marido e mulher e tal. Aí eu desenhei lá o Palhaço Doutores da Alegria, de acordo com o que ela me falou. Desenhei de caneta, assim, tipo, vem televisão. E o Nizam adorou, falou, não, é isso que eu quero. Eu lembro que ele estava de viagem marcada para Miami. E aí você falou, Maurício de Souza, desenhei pro Nizam, toma! Exato, né? Mas, pô, depois, isso daí foi o quê? Eu tinha 20, eu casei com 28 anos, 29, devia ter uns 29 anos e 16, né? Teve um período de frustração bem grande aí. Mas, enfim, pô, ele deu, na época, dólar 1 para 1, $800, falei, caramba! Desenho que eu fiz lá vendo televisão, $800. Falei, porra, tem que voltar pra essa história, né, cara? Pagou hotel da gente, tudo lá, hotel legal e tal. Falei, pô, então é isso aí. Tem que voltar pra isso. Aí eu procurei o estúdio do Brasílio, 6B Studio, não sei nem se existe ainda, eu acho que não. Que eles faziam ilustração pra DM9, né? E aí eu fui com ele lá, ele falou, de novo, o teu palhaço tá legal e tal, mas... Vamos precisa lapidar, né? Vamos melhorar o traço um pouquinho. E aí eu comecei a fazer a ilustração publicitária com ele, mas, putz, a ilustração publicitária era muito difícil. Muito difícil. O que é a ilustração publicitária? Boa pergunta. A ilustração publicitária é que dá mais dinheiro. É um palhaço que você faz para o Doutor da Alegria e ganha $800 da noite pro dia. Mas tem que ser preciso. Você tem um briefing que tem uma caixinha precisa, tem que atender exatamente o que a agência quer, vislumbrando o que o cliente quer também. Então, assim, não é artístico. Entendeu? Então publicitário. hoje, com inteligência artificial, isso aí não existe mais. Não, mas é que ainda hoje o traço humano é insubstituível, né? A inteligência artificial faz o que um ilustrador medíocre faz, não o que um gênio faz, entendeu? O toque do Nizam, por exemplo, na publicidade, não vai... Seria um bom briefing, isso sim. Eu acho que assim, a inteligência artificial hoje, não finaliza. Você tem um cara talentoso, mas um estagiário talentoso. Era isso, um estagiário talentoso. Então, aí eu fiquei fazendo e não me encontrei na publicitária, né? Aí ele falou, cara, na boa, você tem que fazer ilustração jornalística, desculpa, institucional. Então, pegar, por exemplo, o teu traço, ele falou, né, na época que eu estava lá, combina com exame, combina com super interessante, que você curte ciências e tal, não sei o quê. E aí ele me indicou para a turma da Super, né? Aliás, minto, a turma da Super eu que busquei. Eu vi uma Super ali que eu tinha feito uma história em quadrinhos. Essa história é incrível. Acho que dá tempo de contar ainda? Dá. A minha esposa estava começando a fazer faculdade, a gente estava com curtíssimo de grana. E ela pegou faculdade, só que não tinha como pagar
a matrícula e também não ia ter condições de pagar os meses de trabalho. E eu estava fazendo uma história em quadrinhos, minha e dela, baseada em ciências. Né? Eu já tinha começado a fazer isso. E aí, porra, falta de grana e ela querendo fazer faculdade e tal, não sei o quê. E eu falei, cara... E aí, eu tava falando sobre Einstein, apareceu uma matéria sobre Einstein na Super, né? Aí, quem fez aquela matéria, eu peguei o telefone e liguei para a pessoa que fez aquela matéria e falei, pô, tem uma história em quadrinhos sobre Einstein, será que vocês não querem publicar, não? Aí, não é assim que a gente trabalha, tal, não sei o quê. É super interessante, não faz quadrinhos, né? E aí eu lembro, o Schwarzenegger sempre falava, né? Don't listen to naysayers. Eu lembro toda hora ele falava isso. E eu falava, então eu não vou escutar o que se a pessoa é negativa, ferre. Se eu tenho meu projeto, eu vou apresentar lá. Aí eu fui lá e apresentei para o Adriano Silva. Depois a gente encontrou ele na Pernod. Adriano Silva, ele trabalhou, ele era o editor-chefe da Super na época, que foi 2000, né? Virada de 2000, 2002. E também, depois ele trabalhou no Fantástico, foi diretor do Fantástico. Sabe quem que é o Adriano Silva, né? Sei. E aí o Adriano viu, eu acho que eu vendi mais a minha emoção para ele do que a história. Porque ele falou, pô, eu sempre quis ser romancista, tal, eu sempre quis escrever romance, tanto que hoje ele escreve barbaramente bem, né? Tem diversos livros, né? Sim. Mas livros administrativos, tudo, mas... E aí ele me deu a chance, ele falou, cara, vamos colocar essa tua historinha na Super, você termina, né? Porque não tinha terminado, e a gente coloca na edição de janeiro e fevereiro. Foram 72 quadros que eu fiz. E a Super pagava por quadros para mim na época. E, pô, foi super legal, porque entrou uma puta grana, eu paguei a matrícula da Jane e paguei algumas mensalidades dela com essa história. E os personagens da história em quadrinhos, sabem quem eram ou não? Eu e ela. E eu desenhei, até você, não sei se dá para colocar depois a foto, eu vou mandar super para vocês, mas a gente posta no Instagram. A legal. gente vai colocando no Instagram. O legal é que assim, você diversificou muito a carreira, né? Sua carreira não é uma coisa... Eu sou maluco, né? Tipo, nada, né? Não teve um quadrinho, uma parada de você fazer uma coisa de Aí eu fiz. Não teve? É que eu tenho uma corrente artística que eu criei que chama Tupi Pop. É eu fiz isso. Esses indígenas em Toy Art, eu fiz como se fosse Funko Pop. Olha isso. Só que eu fiz, né, para explicar para criança, tudo para o pessoal ter interesse, eu criei personagens como se fossem Toy Arts de indígenas. E aí foi o que hoje o meu blog mais visitado é esse, né, dos indígenas. E também para não estigmatizar, para não colocar uma índia pelada e o adolescente ficar entrando lá para ver a índia pelada, não é essa a proposta, entendeu? E também para o povo não ficar se sentindo mal. Pô, pegou uma foto de um cara lá específico. Não, então eu criei indígena, só que eu faço um traço muito bem estudado, eu faço uma pintura condizente com a pintura dos indígenas que eu ilustro e tal, e coloquei no meu blog. Já pensou em tentar fazer... Eu fiz uma pop-up store dos indígenas, fiz. Fez? Vendi, Fez? Vendi. Olha só. Aí, bom, queria dar dinheiro para... É importante dizer isso, queria dar dinheiro para o PIB socioambiental, só que eles não quiseram aceitar, mas a minha ideia era vender e dar dinheiro para os caras, não era para ficar com esse dinheiro, não. Porque eu não acho que seria justo, entendeu? Mas, enfim. Onde estávamos? Aí, o Tupi Pop. E aí eu tenho essa corrente artística, tal, que eu vendo na Urbana Arts, vendo na SAT, que são essas galerias digitais que você pode vender essas obras, né? E aí eu criei personagens brasileiros baseados no Lima Barreto, que eu adoro o Lima Barreto. Ele também. Eu também. Cara, O primeiro filme nacional que eu fui ver no cinema, assim, tirando essas coisas de Paulo, infantil, puta, isso... sabe? Foi Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Incrível, filmaço. Incrível. Catupiry. E aí? Eu li o livro 2 vezes. Eu me interessei para falar pro Tupi pelo filme, né? Porque no livro livro... pelo Policarpo Quaresma? O filme, no livro, ele não falava Tupi, né? Ele não usava no filme. No filme, isso aqui. E aí... Enfim, eu peguei eram 3 personagens, né? Tinha um descendente do Policarpo Quaresma daqui a 200 anos. Só que ele não era ingênuo como o Policarpo, ele era gênio, mas não era ingênuo. Aí tem a Mani, que é uma manifestação da natureza em forma de uma mulher, uma heroína. E tinha um terceiro que é o Assum Preto, que é um cangaceiro que tem 2,30 metros de altura, extremamente forte, e que é altamente vingativo, mas também é doce, que nem o pássaro. O Assum Preto é um pássaro preto que canta bem quando cego, né? O que é ridículo, porque ele canta bem em qualquer momento, só que o pessoal as pessoas cegam ele. Sabe que veio aqui o seu Vavá, que é um cara lendário do bar Guanabara, que é o bar mais antigo em funcionamento de São Paulo, desde 1910, e o tio dele fazia sapato pro Lampião. Caramba! Ele E o Lampião era exigente, hein? Ele contou essa história aqui. Olha isso!
Porque você lembra, o Lampião usava, ele era super ornamentado, Sim, né? muita coisa de couro. Cara, inclusive. e sim, Muita e coisa. detalhes de artísticos na peça E dele. conta a história de como a Maria Bonita fugiu com ele. Assim. Ó, Ele conta a história. qual episódio que é esse? Ah, agora eu não vou, Vou ter que lembrar. ver. Deve ser o 8, 7, 8. Sim. Tá Já no, entrou, acho que ainda não entrou. tá esse. no 5 agora. É. Então, não, deve ser o 9, porque... eu não posso falar agora os episódios que tem. Ah, não, mas coloca aí. Não, posso sim, porque esse episódio vai depois, né? Então tem o seu Ivanir, tem o seu Raimundo, e aí eu acho que tem ele, o seu Vavá. Acho Olha que que legal. depois. Vou ver. Aliás, o do Rabbit tá incrível, né? Tá incrível. Curti. Tá Muito incrível. bom. Mas é isso, Paganão. Infelizmente a gente tá com tempo. Acho que Boa. o Pagano a gente vai ter Apertadinho. que acabar fazendo outro, né? Eu quero te fazer 3 perguntas antes Ai, de meu acabar. Deus. Rápida, assim, bate-bola, tá? Um pinga-fogo, assim. Primeiro, que lugar de São Paulo, não precisa ser bar, mas que lugar de São Paulo que você viveu, conviveu, visitou, você fala assim, cara, esse lugar não podia ter tido fim, assim, não podia ter acabado, não podia ter fechado, as pessoas de hoje deveriam ter conhecido. Na verdade, é uma sequência de lugares, tá? Tinha o Terceiro Tempo, Speakeasy, que depois virou Finnegan's, que depois virou O'Malley's. Né? Todos eles eram da turma que jogava rugby, que falava inglês, que estudava inglês e tudo. Então, O Finnegan's do Pinheiros. o Finnegan de Pinheiros. Ele existe. Mas não é a mesma mas coisa perdeu o mais. glamour, né? Muito grande. E o O'Malley's é legal ainda, mas também é engraçado. Isso é uma pergunta muito tendenciosa, porque a gente tende a ser saudosista, né? A gente tende a gostar de uma época. Mas eu acho que é natural, é legal isso. Mas eu acho que o Finnegan's, Finnegan's, ele existe, mas eu gostava daquele Finnegan's, não desse. Legal demais, legal demais. E assim, você tem pretensão de viajar mais aí nessa busca de produtos, de bebidas, assim, de pesquisa, de bebidas de povos originários para poder produzir aqui? Eu fiz uma matéria super legal dessas bebidas no Brasil, até coloquei no ar. Sim, seria super interessante. Minha ideia é, se os ventos soprarem na vela de acordo, fazer com que as aldeias optantes tenham os cauinhos, né? E aí eu visitaria essas aldeias. Por exemplo, vai ter a COP30 agora em Belém. Né? E aí eu não posso entrar muito em detalhes porque por enquanto acho que ainda é segredo, né? Mas o secretário do estado do Pará me ligou, algumas pessoas do estado do Pará me ligaram porque talvez tenha aldeias optantes ali para receber dinheiro do próprio estado do Pará para fazer com que essas aldeias optantes tenham bebidas alcoólicas comercializáveis, né? E aliás, o governo do Pará está fazendo um trabalho incrível com a cultura originária da região, sabe? Exato. Pará, eu amo aquele. Eu sou a única coisa que, assim, eu não tolero calor. Aí é difícil, hein? Não tem como. Não fosse por isso, seria o lugar perfeito. Aí não tem como. Eu acho que se desse para teletransportar, você ia todo dia 5 horas. Porque tem um papo lá em Belém que você marca compromisso antes da depois chuva. da chuva. Pode crer. Que é às 5 horas da tarde, mais ou menos. Eu tinha que ter uma cabine com ar-condicionado para eu andar com ela na rua. O dia que inventarem isso, aí você muda Vai ser pra legal. lá. Uma jaqueta de ar-condicionado. Ô, Pagano, e para finalizar, queria que você falasse um pouco aí como o pessoal pode achar a Melvin para comprar, para provar. Se tem algum bar que consegue fazer negociação. Sim. O Cauim, ele já está bem... Não, ele não é comercializável ainda. Não está ainda, não tem mapa ainda, né? Não tem legislação. A legislação já tem. Já tem. Só tem. Por enquanto, só a legislação. Bom, vamos lá. Melvin, o site é bebamelvin.com.br. Vai estar aqui no link. Na descrição do vídeo. Né? Você pode comprar. Tem parceiros que eu recomendo, que são super legais. Né? Quem curte hidromel geralmente é a galera geek. Então tem o Coletivo Geek, que é um grande parceiro, fica na Inhambiquara, número 2013 ou 14, não lembro agora. Inhambiquaras lá em Moema. E são grandes parceiros. Né? Vai lá com o Bruno, pede um drink de Melvin, queria fazer um drink super legal. No que diz respeito a restaurantes, tem o Fred, que fica ali no Paraíso, ele está de mudança, por isso eu não vou dar o nome por enquanto. Nossa, eu preciso ir lá, porque tem um garçom de lá que tem sei lá, quase 60 anos de Fred lá.
Não, o Fred é incrível. A comida dele é brasileira. Ele tá louco pelo cauim. Eu levei para ele. Ele foi um dos poucos que eu levei cauim para experimentar. Ele pirou com o cauim. Então eu sugiro o Fred de restaurantes. E para venda se você não gosta de comprar pela internet, vai no Santa Luzia, né? Que acho que é o lugar que a gente tem o melhor preço, tem condições boas. Então tem aí dois parceiros de on-premise, né? Um baladinha não exatamente, mas é uma casa específica. E, para quem gosta, o público medieval, né? O Taverna Medieval. Agora tem Melvin. Onde fica? Taverna Medieval fica na Guandavo, número lá que vocês vão ver aqui embaixo. Boa. E o cauim fica só, por enquanto, nas degustações de Sim, apresentação de vocês. O cauim eu tô fazendo... Então tem que seguir aí o Luiz Pagano Isso. nas redes sociais. Siga o cauim na página do Insta, né? Cauim Tia Cal. Eu vou fazer agora uma apresentação com a Aline de cerveja. Vou te passar os dados depois direitinho, porque isso ainda não sei como que tá a divulgação. Tá. Então, é isso. Valeu aí. Obrigado, Pagano. gente. Puta prazer. Ter explorado aí, passado mais informações aí do hidromel, de toda essa cultura dos povos originários Show aí de do bola. Brasil. Vai ter drink hoje não, né? É sempre bom ouvir você falando. O problema é que passa muito rápido, Não né? vai, não tem tempo, não vai. Mas a gente vai. Eu vou postar depois um drink lá no Instagram numa dose de história com o Melvin. Valeu. E eu vou beber. Gente, prazerzaço estar com vocês. O nosso. Mariatti foi um dos caras que eu mais dei risada trabalhando junto, então não preciso nem falar do prazer que eu estou sentindo em estar aqui com ele. Prazer em te conhecer, Roberta. Prazer Já te foi conhecia meu. também da CBN, ouvindo bastante suas entradas lá. Então, estou super feliz de estar aqui com Prazer vocês foi hoje. nosso. Muito obrigado. Boa. Então, se beber não dirija, beba sempre com moderação e não compartilhe esse vídeo com menores de 18 anos. Por favor. E beba Melvin. Até a próxima. Tchau. Tchau. Boa. Isso aí.